Olá, caro telespectador, e seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal onde nós conversamos sobre desenvolvimento, tecnologia, software e projetos. Hoje para falar a respeito de uma ferramenta muito interessante e que pode ser muito útil enquanto você estiver desenvolvendo, organizando o que você vai desenvolver e quando você já estiver durante o processo também, que é a ferramenta chamada Do Work. Nós vamos vê-la diretamente em prática. Vamos fazer uma prática contínua já utilizando essa ferramenta como se fosse um caso real, para que você possa sentir como é que ela funciona e já perceber como encaixar ela no seu dia a dia ou talvez no seu próximo projeto. Vamos lá! Muito bem, eis aí a tela inicial da ferramenta do work.ai. Você que vai acessar aí, quando você for pesquisar, você já pode colocar direto no seu navegador do work.ai. Se você pesquisar no Google, você também vai conseguir encontrar, mas talvez com um pouquinho mais de dificuldade, até por ser um nome um pouco convencional. É recomendado você colocar diretamente o link ou olhar na descrição desse vídeo, dependendo de onde você estiver assistindo, que lá vai ser colocado o link também direto para a ferramenta. O primeiro percalço que a gente pode encontrar aqui, que a gente vai encontrar talvez durante o desenvolver desse vídeo, é que a ferramenta existe somente na língua inglesa. Mas da mesma forma, observando aqui, conforme eu for explicando, eu tenho certeza que vai ficar fácil para você utilizar também, independente do idioma. Então o que é a Do Work? Do Work é uma ferramenta que ajuda você a fazer o seu projeto, a estimar o seu projeto com uma acurácia ou um nível de acerto maior. Você consegue melhorar a sua performance quando você estiver construindo um projeto, né? Geralmente um projeto de software, ele é mais voltado para projetos de software, né? Ele tem vários benefícios que ele mesmo explica na página inicial e como que é a funcionalidade dele, que você também pode olhar quando você estiver acessando o site pela primeira vez. Eu já vou cair direto na utilização dele. O Do Work é uma ferramenta que tem uma forma gratuita, ela é ilimitada, mas já é, eu diria, suficiente para aquilo que for ser feito, né? E tem outras duas versões com custo que liberam algumas outras funcionalidades. É o famoso freemium, né? Você tem uma versão que é gratuita, que você pode utilizar, e outras versões que são pagas e que te dão mais funcionalidades, né? Ou mais quantidades aqui, como você pode observar. Então vamos lá. Para a gente utilizar esse sistema de uma maneira que seja bem factível e bem didática, eu vou utilizar uma ideia de um sistema que seria para gerenciar uma biblioteca, por exemplo, de livros mesmo, né? Nós falamos sobre esse sistema em um vídeo já, que é o vídeo sobre visualização de software, como realizar a visualização de software. Eu até estou aqui com o produto daquele vídeo que a gente fez, e que é como seria a ideia inicial, mais ou menos, de como seria um software para uma biblioteca, né? Se você tivesse um cliente que tem uma biblioteca e quer utilizar um software para gerenciar, esse aqui seria o fruto daquela reunião, né? Que a gente exemplificou naquele vídeo de visualização. O link também vai estar na descrição para que você veja, ou talvez ele apareça em algum lugar aqui na tela. Enfim, observando aqui essa ideia de software, o que mais nós vamos utilizar é essa parte aqui de funcionalidades, que são as necessidades desse software. É isso que a gente vai utilizar depois lá no Do Work, né? É um software que tem como objetivo controlar o fluxo de livros, inventários, empréstimos, as pessoas que utilizam esse sistema, né? Então eu peguei essa lista de funcionalidades aqui e escrevi ela direto aqui no Notion. Nós também temos um vídeo sobre isso no canal, que explica mais ou menos como ele funciona. Aqui só estou utilizando para fazer essa anotação, e eu fiz uma divisão em três partes de formas de pensar daquilo que serão os requisitos desse sistema, né? Pensando num primeiro momento em um sistema que seria utilizado mais pelo pessoal da biblioteca mesmo, pelos gerentes, pelos funcionários, né? Ainda não pensando na parte de um leitor lá que vai fazer
que vai pegar um livro emprestado, por exemplo, né? Se nós fôssemos organizar assim, nós poderíamos dizer então que no front-end desse sistema, que é um sistema que vai ser web, para ser acessível por qualquer computador ou celular, enfim, nós poderíamos dizer que ele vai ter 4 páginas principais, né, de uma maneira bem didática. Uma página de acesso, uma página que contém uma listagem de livros, uma página que contém uma dashboard com estatísticas gerais das informações dos livros, livros que estão presentes, livros que estão faltando, livros atrasados, e uma área também para gerar uma multa caso alguém que alugou um livro ainda não devolveu, né? Pensando nesse front-end, a gente consegue também dizer os serviços que esse sistema vai ter que atender, né? O que vai rodar do lado do servidor. Tem que ter, então, um processo de autenticação de usuário, um processo de CRUD, que seria leitura, escrita, visualização, remoção, o básico de um banco de dados, digamos assim, né? Relacionado aos livros, principalmente, né? Também vai precisar de uma função ou de algum serviço para calcular as estatísticas para mostrar lá na dashboard. E também um serviço de integração com o sistema contábil, que a biblioteca deve utilizar, para fazer a geração de multas e todo esse controle monetário, né? Se nós pensarmos dessa forma e jogarmos por um banco de dados, a gente precisaria principalmente de 2 tabelas, né? Uma tabela de livros e uma tabela de usuários. Isso assim, gente, pensando bem por cima daquilo que seria necessário para você conseguir fazer um sistema básico de uma biblioteca, né? E para a gente conseguir ilustrar lá no Do Work. Então agora a gente cai direto no Do Work, para passar essas informações para cá e para vocês começarem a ver como é que ele funciona de fato. Vai ser necessário, se você ainda não tem uma conta, criar. Logo que você clicar aqui, provavelmente você já vai ter essa opção. Para mim já vai cair logado na minha conta própria do Do Work. Então a gente vê aqui essa página inicial do Do Work, onde é que você vai colocar de fato os seus projetos, né? Pode ver que ele é um sistema bem novo, ele é um software bem novo. Ele foi disponibilizado ainda esse ano, foi desenvolvido. Ele ainda está na versão beta, né? Mas mesmo assim ele já é muito poderoso. Os desenvolvedores dele são bastante ativos e frequentemente tem funcionalidades novas aqui no Do Work. Então a gente começa adicionando um projeto, que é o que a gente pode fazer na versão gratuita dele, né? E o nome do projeto, então, vai ser o gerenciador de biblioteca. Muito bem. Tendo salvo aqui o projeto, a gente começa a brincar de fato com o que é o Do Work. Ele vai criar um código aqui aleatório para ele mesmo se encontrar, ou se você quiser utilizar de alguma forma em algum outro registro seu, né? Mas a partir do momento que você entra aqui, você tem várias opções e funcionalidades. Breakdown, que seriam as próprias atividades ou tarefas, que você pode dividir em módulos ou em tarefas propriamente ditas, a gente já vai entrar aqui. Staffing, que é as equipes e as pessoas responsáveis, né? Aqui ele já te dá uma sugestão, mais ou menos. Os resources, que são coisas que você talvez precise comprar, utilizar durante esse projeto. A timeline, que depois que você já tiver as tarefas organizadas, ele mostra aqui um modelo de Gantt. Analytics, que vai mostrar alguns gráficos que são muito interessantes para você se organizar com relação a tempo e a possibilidade. E um sumário geral, que vai mostrar bastante informação referente ao projeto e vai te ajudar bastante, tanto em questões de tempo para entrega, quanto em questões de monetárias, financeiras. Esse é um grande ponto especial do Do Work. Ele te ajuda muito para você definir questão de investimentos, o valor que você vai ter que investir, ou então o custo que vai ter para construir esse software, até para passar para o seu cliente depois, para que você consiga se organizar, né? Mas a primeira coisa que é recomendável é você olhar aqui nas configurações do projeto. Nada demais nessas outras informações, mas o que mais você precisa olhar é isso daqui, ó. Em qual unidade que você vai utilizar para estimar o seu projeto, se em dias ou em horas de trabalho, né? Eu gosto de utilizar em horas. E daí, se você utiliza em horas, você coloca
o período de trabalho, né, que você trabalha nesse software. Por exemplo, um horário padrão brasileiro, se você trabalha das 8 até as 5:30, vamos dizer assim, né? Um exemplo. Que daí isso aqui ele vai utilizar depois para montar aquele gráfico gigante e de quanto que é para fazer, para calcular melhor quanto que vai ser a entrega, a estimativa de tempo do seu projeto, né? Coloca aqui os dias da semana que você vai trabalhar, você ou sua equipe, né? Tendo salvo, já são algumas configurações iniciais importantes para melhorar a resposta do sistema. Então aqui a gente olhando no Notion, a gente dividiu as tarefas em três módulos principais, né? Que seria o front-end, o back-end e o banco de dados. Então a gente começa fazendo isso mesmo, adicionando os módulos. Então o primeiro módulo, front-end, são tarefas relativas ao front-end. Outro módulo que a gente vai ter, back-end. E um terceiro módulo, que é o banco de dados. Vou colocar só BD. Prontinho. E daí a gente vai precisar colocar as tarefas relativas a cada uma delas, né? No front-end a gente tem o acesso à listagem de livros, as estatísticas, o dashboard, e a geração de multas. Seriam telas referentes a cada uma dessas funcionalidades, né? Então aqui a gente vem e adiciona uma subtask, que é acesso ou login. A gente adiciona a listagem de livros. Outra tarefa que é a dashboard. E uma última tarefa aqui que é a geração de multa. Certo? E daí a gente coloca todas essas funcionalidades aqui. Eu já vou adicioná-las de uma vez para apressar um pouquinho o vídeo. E pronto, temos todas as atividades aqui. Agora o que a gente começa a fazer é dizer quanto tempo a gente acha que cada uma dessas atividades vai levar. As tarefas, tá? Não os módulos. Eles vão ser um cálculo com base naquilo que você definir aqui. E os tempos que você coloca são aqui, numa versão otimista que você tem, numa versão neutra e numa versão pessimista. No pior caso possível, quanto tempo que ia levar, certo? Então vamos lá. Digamos que o acesso a gente acredita que vai levar, não sei, 8 horas para fazer. Então a gente coloca aqui 8. Numa versão otimista, vamos dizer que a gente poderia levar 4 horas, fazer ele bem rápido. Mas se caso muita coisa der errado, então 16 horas, por exemplo, né? Tendo feito isso, ele já salva aqui e começa a colocar os valores aqui, otimistas, pessimistas, né? Eu vou colocar alguns valores aleatórios aqui também, só para o caso de preencher mesmo a tabela, para que você veja mais ou menos como é que ela fica preenchida. E pronto, temos aí uma estimativa em horas de quanto tempo ia levar cada atividade. Como é que eu faço para definir quantas horas vai demorar para fazer cada uma dessas atividades? Bom, depende da sua experiência, daquilo que você sabe que você é capaz, ou daquilo que você reuniu, pensou. Se você está numa equipe, depende do consenso da equipe, né? Então, isso é muito arbitrário, depende muito de você para você definir. O que o do Work faz depois que você define ele te mostra quanto tempo vai levar mais ou menos para fazer para completar um módulo de front-end, por exemplo, nas versões otimistas, neutra, pessimista, e uma média ponderada de quanto tempo vai levar. O que é essa média ponderada? Ele faz essa conta aí mostrada, né? O otimista mais 4 vezes o neutro mais o pessimista dividido por 6. É uma média um pouquinho diferenciada, que aproxima um pouco mais da realidade, né? E depois que você tem isso aqui definido, a gente começa a olhar para esse outro lado aqui da tabela, que mostra o progresso das atividades que estão feitas, né? E você consegue mudar isso de acordo com o status dessas atividades. Aqui, por exemplo, se eu disser que essa atividade aqui ainda tem que ser feita, ou se ela já está sendo feita, por exemplo, né? Ou então se ela já terminou, ou se ela vai ser segurada, né? Se você não vai fazer ela agora, por exemplo, você consegue colocar aqui e daí já passa por um processo não de projeto, mas de organização, de acompanhamento daquilo que você está realizando, né? Outro ponto importante entra aqui na disciplina, nós vamos ver agora. O que é disciplina? A disciplina está relacionado à equipe que você tem desenvolvendo.
Se você está sozinho, provavelmente você entra só aqui na disciplina de dev, só tem uma pessoa desenvolvendo, enfim. Mas em uma equipe maior, por exemplo, a gente pode ter uma equipe que seja responsável pelo desenvolvimento, uma equipe que seja responsável por UX e UI design, né, o design de telas mesmo, e a gente poderia ter uma outra equipe, por exemplo, que é alguém relacionado com a parte de bancos de dados, por exemplo. Né? Vamos fazer o teste com esses três. Dizendo e pensando assim numa equipe de 2 desenvolvedores, um DBA e um UX designer, por exemplo, com capacidade de 100%. Que capacidade? Capacidade que você tem de estar trabalhando mesmo, né? Então, considerando que você tem aí essas 4 pessoas envolvidas no projeto, você provavelmente uma delas, e que está aí no total da sua capacidade de desenvolvimento. E aqui uma parte importante, você define quanto custa para cada uma dessas equipes trabalhar por hora. Por exemplo, eu posso dizer que a equipe de desenvolvimento cobra 15, o DBA vai cobrar 20. E agora aqui salvou. E o UX vai cobrar 10. Com isso feito, a gente pode voltar aqui em Breakdown e começar a colocar quem vai ser responsável por cada parte. Por exemplo, aqui em Front-End, quem vai ser responsável por todas essas atividades aqui é a equipe de UX. Né? Então a gente coloca aqui e define UX para todos os demais. Aqui na parte de back-end, quem que vai ser responsável? É o dev mesmo, já está correto aqui. O desenvolvedor que vai estar fazendo essa parte aqui. A gente pode também colocar aqui no DB, quem que é responsável? É o DBA, é o administrador de banco de dados. Então a gente vai colocando isso para deixar organizado. Vou deixar definido aqui. Pronto, tudo definido. Quem é responsável pelo quê? Uma outra coisa aqui que é interessante, mas é para quem só tem o plano pago, é que você consegue colocar o responsável por cada uma dessas atividades, tarefas aqui no sistema mesmo, né? Aqui no Do Work. Você consegue também colocar algumas notas, anotações referentes a isso. Também algumas ações, a ação de remover uma dessas tarefas, se for o caso, né? Uma outra coisa aqui no finalzinho é que você consegue organizar a tabela mesmo por ordem de entrega, o que tem que ser entregue primeiro, né? O Do Work usa essa sequência aqui, entendendo que isso vai ser entregue nessa ordem, né? Mas digamos que eu fosse fazer, por exemplo, o CRUD de livros antes, então eu passo ele aqui para cima e eu tenho que ele vai ser uma prioridade sobre a autenticação, as informações estatísticas e integração com o sistema contábil. Então ele entende depois dessa forma e ele organiza também de acordo com as equipes. Quando a gente volta aqui para a parte de equipes, olha só que interessante, agora a gente sabe quanto tempo, mais ou menos, estimado, vai demorar para fazer a parte de cada equipe. Né? Por exemplo, a equipe de dev vai demorar 91 dias, o DBA vai usar 15 dias e o UX vai levar 75 dias. Então ele está falando que vai levar um total de 182 dias aqui. E um custo, olha, um custo de quase 20 mil, bom, enfim, a moeda que você quiser utilizar, né? O símbolo aqui geralmente é dólar, mas a gente está no Brasil, a gente pode dizer que é real. Então seria mais ou menos esse valor aqui, já numa ideia de quanto que seria o custo por cada equipe desenvolver e quanto tempo que ia levar. Isso é legal. O terceiro tópico que a gente tem aqui são os recursos. Digamos que para fazer esse sistema a gente precise comprar algum software, algum sistema. A gente pode colocar aqui, compra de sistema. E a gente pode falar o preço que vai ter esse sistema também. Digamos aqui que vai ter um preço de R$1.000. E a gente pode dizer então que vai ter a compra só de uma vez desse sistema. Então a gente já tem aqui um valor a mais que não está lá relacionado ao preço da equipe, mas é de um recurso que vai ser comprado. Vou colocar aqui mais um exemplo de algo que seria para cada pessoa da equipe, né? Vamos colocar, por exemplo, que cada um da equipe precisa de uma cadeira gamer, por exemplo. Então a gente coloca aqui que vai ter um material, cadeira gamer. A gente fala que vai ter um preço que não precisa ser realista, vamos colocar um preço aí de R$250. E uma quantidade de 4, porque são 4 pessoas que estão na equipe, né? E pronto, a gente tem aí já uma outra funcionalidade orçamentária que ajuda depois na hora da gente fechar quanto que vai ser o custo para fazer esse projeto, né?
O próximo item que a gente pode olhar é a timeline, propriamente dita, que organiza em um gráfico gigante as atividades da equipe como um todo. Olha só, ele organiza aqui de forma de horários, né? E uma coisa que você pode fazer aqui e utilizar é o auto reorder. Então ele coloca, você define uma data que você vai iniciar esse projeto. Vou colocar uma data anterior para mostrar algumas outras funcionalidades dele. E vou colocar que ele começa às 8 da manhã. Da segunda-feira dessa semana em que o vídeo está sendo gravado, né? Então eu salvo aqui, ele vai reorganizar para mim. Então olha só, ele entendeu que tinham 3 equipes que estavam trabalhando nesse sistema e dividiu as atividades, as tarefas, entre essas 3 equipes. E colocou aqui, nesse gráfico, para a gente entender quanto tempo que a gente vai levar e até quando que a gente vai levar esse sistema, né? E a gente ainda pode mexer por conta própria nele, né? Utilizar aqui, mover algumas tarefas para outros momentos e organizar da forma que a gente acha mais interessante que essas funcionalidades sejam entregues e desenvolvidas. Então você consegue organizar melhor até a equipe e as pessoas que estão trabalhando envolvidas no projeto para que o tempo seja melhor aproveitado e mais funcionalidades sejam entregues antes daquilo que seria o normal e o usual se você fizesse tudo em linha, né? Você consegue organizar quem está fazendo o quê, quando que vai ser feito e por aí vai. Depois disso a gente tem o painel de análises e ele mostra aqui um burn down chart, um gráfico de burn down, que é muito interessante, muito legal, para mostrar quanto tempo ele diz que vai demorar na estimação e qual seria a linha ideal para você finalizar todas essas atividades. Pode ver que ele está mostrando só aquilo que é estimado e aquilo que é ideal. E aqui ele mostra também as disciplinas estimadas e aquilo que o que está sendo feito atualmente para que no sentido de cada equipe, né, de Dev, de UX e DBA. Então, para a gente ver alguma coisa acontecendo aqui, a gente volta em Breakdown e utiliza algumas dessas tarefas aqui e já deixa elas como concluídas, para que vocês vejam como é que vão ficando esse gráfico, né? Por exemplo, esse front-end aqui de acesso, ele leva mais ou menos 8,7 horas para ser feito. Então, considerando que o projeto começou na segunda-feira, a gente pode dizer que ele já está concluído. Então, a gente define aqui, done, concluído. O que mais que eles podem ter feito? Talvez eles não tivessem terminado aqui a listagem de livros. Então a gente coloca isso aqui como estando em progresso. E a gente pode também olhar aqui e falar que a geração de multa é uma coisa que lá no design deu algum tipo de problema, não sei, algum problema com o stakeholder. Então a gente coloca aqui que está on hold. Por exemplo, né? Mesma coisa com o back-end. Vamos falar que eles já terminaram aqui essa parte de CRUD de livros. E vamos dizer que o DBA já terminou a tabela de usuários. Pronto. Então aqui a gente já começa a ver um pouquinho de progresso nas próprias barrinhas aqui e ver nos módulos mesmo. Olha, se eu diminuir eles aqui, a gente consegue ver nos módulos o quanto de conclusão que eles têm. Percebe que aqui no BD ele tem 2 tarefas só, 2 tabelas, usuários e livros. E uma está pronta e uma não. Era de se pensar que ficaria 50% pronto, mas não. Ele utiliza esse average para dizer o quanto por cento que já está pronto. Não é porque a tabela de usuários era algo mais rápido de se fazer. Então, o que tem pronto aqui é só isso mesmo, no sentido de tempo, de porcentagem de conclusão. E agora, quando a gente volta aqui para a tabela de Analytics, a gente já começa a ver alguma coisa que está completa. Olha só. Por exemplo, ele já completou isso daqui. Então, ele está um pouco longe do estimado, porque ele está andando. Mas conforme você vai colocando isso nas datas, ele vai crescendo isso daqui e vai se aproximando da linha de estimado, né? Olha só que interessante. E uma outra informação que é importante de se colocar é quanto tempo realmente levou para fazer alguma dessas atividades. Por exemplo, o acesso. Ele foi terminado aqui e a gente falou que ia levar umas 8 horas para terminar. Então a gente coloca aqui que, na verdade, atualmente, ele levou 6 horas para ser feito. Então a gente atualiza aqui quanto tempo de fato levou para ser feito.
aqui na listagem de livros, a gente está falando que vai levar 12 horas, mas hoje, sexta-feira, a gente pode dizer que está em progresso e já levou, por exemplo, 10 horas de trabalho aqui e ainda não está pronto. Mesma coisa aqui no CRUD de livros. Falou que era para levar, no pior dos casos, 12 horas. Vamos falar que levou mais tempo. Vamos falar que levou 16 horas para fazer isso daqui. Mas está pronto. Ele já marcou diferente aqui, ó, terminado, mas com um tempo não muito bom. Na parte de usuários, a gente pode falar que levou também o tempo que a gente falou que esperava levar, 4 horas. E daí ele fica marcado aqui. Então, de novo, voltando aqui em Analytics, ele já vai mostrar também aquilo que está atualmente em processo, né? Não que está completo, que está completo em laranja, mas em azul, quanto tempo que já levou até aqui, já, até hoje, né? Até esse dia em que esse vídeo está sendo gravado. E aqui ele vai mostrar também quanto que cada equipe já completou do seu próprio trabalho, né? Por exemplo, o Dev tem aqui que tem um estimado de 91 horas, já completou 16. Ele vai mostrar a soma, né? Mesma coisa aqui para o UX, mesma coisa aqui para o DBA. Ele mostra esses gráficos aqui que te ajuda a acompanhar e vale, inclusive, como um indicador daquilo que é o seu trabalho, de como é que está o seu trabalho nesse projeto. E agora a gente pode caminhar, então, para a última parte do work, que é o sumário. Aqui ele mostra muitas informações interessantes a respeito daquilo que você está fazendo, a respeito de quanto que vai custar, do quanto que já está custando. Olha só, ele mostra aqui o status baseado no estimado com aquilo que tem atual. Parece que ele te dá a dica, parece que não vai caber dentro do preço, por causa de tarefas que estão levando mais tempo do que de fato você pensou que ia levar, né? Aqui ele mostra a quantidade e a porcentagem do projeto que está pronto. Isso é muito legal porque ele mostra no sentido geral completo que o projeto já está 17% cumprido, né? E a deadline, que é o quanto que você acredita que você está dentro para acertar essa data que você determinou, está 40%. E o budget é o preço que você já gastou baseado naquilo que você tinha separado ou baseado naquilo que foi calculado com base nas horas e naquilo que você falou que ia comprar. Então aqui já dá para ver que a gente gastou 56% do total do valor, só com aquelas atividades, né? Então olha só, a estimação de quanto tempo vai levar para terminar esse projeto é de 10 dias e atualmente já foram 4 dias. Se você pegar a partir de segunda-feira, hoje seria quinta-feira, então nós temos segunda, terça, quarta e quinta, 4 dias. Dividindo, né, para você ter ideia também semanalmente e mensalmente, quantas semanas vai levar? Leva 1 semana e meia, né? São 10 dias, quase 1 semana e meia, um pouquinho mais. E já foi metade de 1 semana. Em meses, 0,4 meses, né? E o custo de tudo isso, das horas e daquilo que você considerou de custos aqui nos resources, nos recursos, seria um custo total para fazer o sistema de R$ 4.428. E você já gastou R$ 2.480 em tempo, em dinheiro, em mão de obra. E você ainda tem R$ 1.948 para você não ultrapassar isso aqui. Digamos que você tivesse passado esse valor para o seu cliente antes de começar o projeto. E ele aprovou, ele pagou, ele vai pagar. Então você tem que tentar se manter dentro desse valor. E aqui ele te mostra quanto que você ainda pode gastar para que você não saia no prejuízo, né? E aqui ele te mostra então a data que foi cumprida e a data prevista para você terminar esse projeto, que é dia 13 de novembro. Ele vai mostrar também a data que foi concluída a partir do momento que você concluiu todas as atividades lá na parte de breakdown, né? Então aqui você tem essas várias informações que te ajudam de uma maneira fenomenal, com você simplesmente definindo as tarefas e quanto tempo você acha que vai levar cada tarefa, as equipes que estão trabalhando e qualquer outros preços, valores envolvidos. E também definindo a timeline de quais tarefas que vão ser concluídas, quando e por quem. Aí você consegue esses valores, esses gráficos automáticos e que são de extrema importância para você entender o seu sistema, como é que ele está andando, como é que está indo o trabalho, como é que está indo o projeto de uma forma geral. E isso tudo na versão gratuita, né? Quando você vai para a versão paga, o que é muito legal é que começa a funcionar essas outras opções aqui. Por exemplo, você consegue dividir essa tela de projeto aqui com uma equipe, né, com mais pessoas que podem te ajudar a organizar e visualizar
esse gráfico, esses gráficos, essas informações, né? Você também consegue fazer o download de um documento de custo mesmo, um download de um documento que você pode até entregar para o seu cliente pronto já, mostrando quanto que vai ficar o custo, tudo que vai ser desenvolvido, o acompanhamento geral do que está acontecendo. Basicamente aquilo que está aqui na tela, você consegue fazer um download disso em um documento e passar para o seu cliente. E você também consegue conectar com o terceiro, com o Jira, se você já está acostumado a utilizar esse sistema, esse software, para gerenciar a equipe, né? Você consegue fazer essa conexão também. Então nós conseguimos entender o DoWork como uma ferramenta simples e muito poderosa, que ajuda muito nessa parte de você se organizar em tempo e dinheiro. Ele te ajuda principalmente nessa parte financeira, no financeiro do negócio. E é algo que geralmente nós precisamos de ajuda. Essa é a ferramenta DoWork. Eu espero que você tenha entendido, gostado desse conteúdo. Eu espero que você seja feliz utilizando o DoWork. E se você ficou com alguma dúvida, com alguma dificuldade, não hesite em utilizar os comentários, em tentar conversar com a gente, que a gente vai responder dentro daquilo que a gente pode, dentro daquilo que a gente sabe, para que você tenha uma experiência muito agradável utilizando essa ferramenta. No mais, eu vou ficando por aqui e fique ligado para outras novidades em que anunciaremos aqui no nosso canal. Até mais!